E aí pessoal do YouTube, tudo certo? Bom, hoje eu estou aí com o nosso segundo vídeo sobre micropintura e eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo do lixamento e do reparo em si. Bom, como vocês já viram no primeiro vídeo, estão vendo aí de volta, a área que eu preciso reparar é essa. E qual que vai ser o procedimento que eu vou adotar aí agora? Eu vou fazer um lixamento bem localizado com uma lixa 600, tá? Uma lixa usada já, tá? Que eu tinha guardado de uma outra peça aí para mim ter um lixamento um pouco mais fino, não tão agressivo que uma lixa nova vai me proporcionar, tá? E eu vou ter um lixamento um pouco mais lento e vou fazer isso com uma lixa 600 que eu já utilizei numa peça, ok? Qual que é a ideia? A ideia é eu abrir a superfície para ela receber o reparo de uma massa ou de um fundo PU, tá? O fundo não vai ser utilizado porque eu já expliquei no vídeo anterior qual que vai ser o procedimento que eu vou utilizar para nivelar a superfície. Eu vou fazer uso de uma massa rápida, beleza? Bom, essa massa aí que eu vou utilizar, ela vem numa bisnaga, tá? É uma massa para pequenos reparos, pequenas correções. Ela não é catalisada, é pronta para uso já, beleza? E eu aconselho vocês a praticarem um pouco antes de fazer o reparo, ok? Embora com essa massa seja muito fácil você remover ela da pintura sem danificar o carro. Ela é uma massa de muito fácil lixamento, ok? Ela tem um preenchimento muito uniforme, tá? O acabamento dela é primoroso, ela dificilmente deixa porosidade, tá? Desde que bem aplicada, ela vai deixar a superfície muito bem coberta, tá? Com um grau de acabamento excelente aí para a gente partir direto para a micropintura, ok? Como eu já comentei no vídeo anterior, essa massa ela não ocasiona mapeamento da superfície, tá? E eu posso aplicar tinta em cima dessa massa aí desde que devidamente lixado, sem problema algum, tá? Bom, seguindo a recomendação do fabricante, eu tenho de 2 a 5 minutos para fazer uma aplicação entre demãos, tá? De massa, e cerca de 20 a 30 minutos de cura para mim poder partir para o lixamento, beleza? Não tem recomendação de lixamento somente a seco ou somente a úmido, então como todas as minhas lixas são lixas d'água, eu vou fazer o lixamento posterior à aplicação com lixa d'água, tá? Eu vou fazer o corte com a mesma lixa que eu utilizei para fazer o lixamento do risco, tá? Uma lixa 600 e posteriormente uma lixa 1200. Eu vou saltar para 600 para 1200. Por que eu vou para 1200 direto? Porque a minha lixa 600 ela já está um pouco desgastada do uso, beleza? Porém eu ainda posso utilizar ela. Bom, onde eu vou lixar com a lixa 600? Eu vou lixar com a lixa 600 bem na área do risco, ok? Dos riscos aí. E nas bordas eu vou fazer o lixamento com a lixa 1200, tá? O que você tem que ter em mente quando for fazer o lixamento desse risco? É lixar o mínimo possível, tá? Até fosquear a superfície de uma maneira uniforme e com movimentos circulares na medida do possível, tá? Fosqueando por completo a superfície do risco aí e ao entorno. E evitando ao máximo o contato nas áreas que não tem necessidade de contato agora, beleza? Porque eventualmente você vai aplicar massa e vai precisar lixar um pouquinho mais ao redor do risco. E isso já vai te trazer uma boa margem aí para você trabalhar com aerógrafo, tá? Eu vou fazer os dois retoques com aerógrafo, não vai ter a possibilidade de eu utilizar o pincel nesse reparo aí, tá certo? Portanto, eu já vou fazer a preparação da superfície para receber a tinta com aerógrafo de maneira localizada e o mais localizada possível. Para a aplicação da massa, você pode utilizar uma espátula de borracha mais macia, tá? Ou a própria celulóide para aplicação da massa, que você encontra em lojas de funilaria e pintura aí, sem maiores dificuldades. Vai do seu gosto, eu acredito que você vai praticar um pouco antes numa chapa de descarte aí, em alguma superfície que você possa praticar sem maiores dores de cabeça. E vai do seu gosto pessoal aí, o que você achar melhor utilizar para fazer o seu reparo, ok?
sigam os passos básicos do reparo de funilaria, sequem a peça antes de fazer qualquer aplicação de qualquer produto e, o mais importante, desengraxar a peça entre as aplicações. A peça deve estar limpa e desengraxada, ok? Por isso eu vou utilizar a solução desengraxante aí com um pano. Bom, tenho em mente que o lixamento deve ser localizado, tá? Tirando o mínimo possível de acabamento. Se você acabar chegando na lata, tente cobrir a lata da melhor maneira possível. O ideal era que fizesse um reparo mais a fundo, tá? Por que eu digo isso? Porque é necessário um anticorrosivo, um fundo para proteção e posteriormente a tinta. E eu acredito que não seria esse mecanismo que eu estou demonstrando nos vídeos o mais adequado nesses casos aí, tá ok? Utilize um espaço de comentário caso vocês estejam tendo esse tipo de problema, para que eu possa dar uma ajuda um pouco mais pontual, beleza? Faça uma aplicação da massa em movimentos firmes. Eventualmente a gente precisa lixar e a gente vai no teste do tato a gente vai ver que ela não está nivelada o suficiente, tá? A gente vai aplicar novamente a massa. Faça isso em movimentos curtos, beleza? E firmes, tá ok? Você está vendo aí, você pode utilizar a fita crepe para fazer uma aplicação mais localizada possível, tá? Tanto na hora do lixamento quanto na hora da aplicação da massa. É um mecanismo eficiente em alguns casos. Vocês estão vendo aí que eu cheguei a utilizar numa das etapas esse mecanismo aí. Eu apliquei massa 3 vezes nesse local. A primeira vez eu nivelei legal, vi que tinha uma ondulação. Na segunda vez eu nivelei essa ondulação, porém eu acabei removendo praticamente por completo a massa dessa área e eu reapliquei novamente. E aí consegui deixar com um pouquinho mais de calma ali, mais de paciência, e tive o resultado satisfatório. Por que eu tive que nivelar esse risco com massa? Porque ele estava profundo e eu conseguia sentir ele muito bem no tato, e se eu jogasse tinta direto não ia cobrir, ia ficar marcado da mesma maneira. A minha intenção é que o acabamento fique o melhor possível, beleza? Dentro do escopo. Qual que é o escopo? Uma tinta branca numa área já queimada aí pelo sol, pelas intempéries aí. Por mais bem cuidado que o carro seja, o teto e essas áreas aí de cima do carro sofrem diretamente com a ação do sol e dos raios ultravioletas aí, e a ação do tempo no geral, ok? E o pior de tudo é que é um carro branco, né? É difícil você trabalhar com micropintura num carro branco, mas a minha ideia é que não fique perfeito, porém que eu consiga ter um resultado muito melhor do que esses riscos que estavam aí até eu fazer o reparo, enfim, pintar o carro inteiro aí, beleza? Ao longo do vídeo você viu como é que é o mecanismo de aplicação. O mecanismo de lixamento sempre localizado, de maneira uniforme, sempre em movimentos circulares, tá? Para áreas como essas, onde existe um desplacamento, um descascado, digamos assim, da tinta, é ideal que você lixe bem as bordinhas, tá? Deixe as bordas uniformemente lixadas para que você retire qualquer resíduo de sujeira que tenha encrostado ali, e para que você crie aderência de uma maneira uniforme para a aplicação da massa. Aderência não, você cria uma superfície uniforme para a aderência da massa ser a melhor possível aí nessa área. Essa massa deve ser utilizada pontualmente, tá? Em reparos pequenos mesmo, tá? Não deve se estender por áreas grandes ou se estender por muitas camadas. Se você tiver um reparo um pouco maior, o ideal é que você utilize uma massa poliéster, uma massa plástica catalisada, ok? Para quem já trabalhou com as duas, ou trabalhou com a poliéster e não trabalhou com essa, vai notar que o lixamento é muito mais suave, a aplicação tem um acabamento muito mais fino, um acabamento primoroso, tá? E ela é excelente nessas situações de micropintura aí, porque ela vai dar uma aderência boa e a gente não vai correr o risco dela desplacar facilmente devido a uma má utilização aí para um reparo muito grande, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Que vocês tiverem de dúvidas, perguntem no vídeo aí. Micropintura é algo
muito minucioso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série aí até o momento. No nosso próximo vídeo eu vou estar aplicando já a tinta nesse local, tá? Se vocês chegaram até essa etapa, viram que o acabamento fica muito bom, principalmente se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com uma massa poliéster. Para o próximo vídeo eu vou estar trabalhando com uma tinta PU, tá? No tom do carro aí, com base na tabela de cores do fabricante. Eu vou utilizar seringa para fazer a medição dos componentes que eu vou precisar utilizar, tá? Para me catalisar a tinta da melhor maneira possível, beleza? Uma seringa para tinta, outra para o diluente e eventualmente uma outra só para o catalisador, tá? E vou utilizar um aerógrafo de dupla ação com um kit de capa de ar, não sei se dá para chamar desse modo, mas numa pistola de pintura seria capa de ar e bico, 0.3 mm, tá? Não é o mais fino de todos, mas é algo bem fino que vai me proporcionar uma boa gama de aplicação aí. Eu vou conseguir deixar a tinta fina em névoas bem finas aí para mim aplicar nessa área, ok? E fazer o reparo da melhor maneira possível aí. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado por assistirem o vídeo aí. Se gostaram, dê um gostei aí, se inscreva no canal, porque em breve eu vou estar postando novidades aí, beleza? Até mais!